Magos, dragões, elfos e orcs. Em Senhor dos Anéis, tanto nos filmes quanto nos livros, a gente viu dezenas de raças e personagens incríveis, né? Pelo menos mais de 80% deles são completamente incríveis. Afinal, o Tolkien não é considerado como um dos maiores escritores da história da humanidade à toa, né? O mestre Tolkien foi, sem dúvida alguma, um dos maiores, se não o maior escritor da humanidade, e eu acho que ninguém tem tanta dúvida disso. E mano, quando nós pensamos em poder no Senhor dos Anéis, eu garanto que logo de cara, pelo menos para os fãs dos filmes, deve vir na sua cabeça ou o Gandalf, ou quem sabe até mesmo o grande vilão dos filmes, né, o Sauron, o Senhor do Escuro. Mas e se eu te dissesse que existem seres milhões e milhões de vezes superiores a esses dois dentro da Terra-média? Você acreditaria? Então hoje, para comemorar o anúncio de mais filmes de Senhor dos Anéis, principalmente o filme chamado A Caçada por Gollum, eu trouxe para vocês hoje um vídeo mostrando pra vocês os personagens mais poderosos de cada raça do Senhor dos Anéis, de cada povo, né, do mundo do Tolkien. É claro que seguindo a minha opinião e os meus estudos sobre a obra do mestre Tolkien. Então eu acho que é bem claro que haverá divergências da minha opinião pra sua. Então por que você não escreve a sua lista ou a sua opinião aí embaixo nos comentários? Eu vou amar discutir com vocês sobre a obra desse escritor incrível. Então se você não quiser ser corrompido pelo poder dos Anéis de Sauron, já se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo também. Assim, além de me ajudar muito, você não tem noção o quanto isso me ajuda a continuar seguindo meu sonho aqui dentro do YouTube, você também vai receber vídeos nerd de qualidade aqui no YouTube toda semana. Você só sai ganhando e além disso vai estar me ajudando. Então, sem mais delongas, bora lá adentrar as terras médias do mundo de Tolkien e conhecer os mais fortes de cada raça de O Senhor dos Anéis. Bora começar então pelos seres que até mesmo um dos mais fracos e despreparados de todos já tinha poder o bastante para infringir o medo no coração de um dos grandes Istharis da Terra-média, Gandalf, o Cinzento. Eu estou falando dos seres corrompidos por Morgoth, ou Melkor, né? Como preferir. Os grandes generais dos exércitos das sombras de Morgoth, os Balrogs. No começo da era das grandes guerras do mundo de Tolkien, essas criaturas eram muito numerosas, elas estavam presentes em milhares e milhares. Alguns até dizem que os Balrogs estavam para o exército de Melkor, assim como os orcs estão para o exército de Sauron, para você ter uma noção. Sim, os Balrogs eram simplesmente soldados normais, assim, é um bagulho muito absurdo pensar nisso. E como eu disse, existiram milhões e milhões de Balrogs, mas apenas um pode ser considerado o mais poderoso e infame de todos. O maior general dos exércitos de Morgoth, a criatura que era tão poderosa por conta própria que era capaz até mesmo de montar em uma criatura dracônica. Eu não lembro, eu não tenho certeza agora, eu não consegui me relembrar certamente se era realmente um dragão, mas era uma criatura dracônica, né? Isso não era qualquer um. Gothmog, o Balrog que durante a Primeira Era foi tão absurdo dentro das fileiras dos exércitos de Melkor, que até a distante Terceira Era da Terra-média o seu nome foi lembrado e homenageado pelos servos de Sauron. Bem, para vocês terem uma pequena noção do quão Gothmog era forte dentro do universo do Senhor dos Anéis e dentro dos Balrogs em geral, entre os seus irmãos Balrogs, ele foi considerado pelo próprio Morgoth como o maior e mais poderoso de todos, sendo até mesmo dentro do exército do Senhor do Escuro Melkor recebido uma patente equivalente à do próprio Sauron. Mano, esse Balrog era tão absurdo, mas tão sensacional, digamos assim, questão de poder, estratégia e tudo. Sim, ele era inteligente, que ele recebeu uma patente equivalente do Sauron, pra vocês verem quão diferenciado esse cara era. Outra comparação boa para vocês terem uma noção do quão anormal o Gothmog era, é comparar ele ao Balrog que o Gandalf enfrentou. O conhecido como a Ruína de Durin, que é o nome mais aceito pelo que aquele Balrog que enfrentou o Gandalf recebe, né? Cara, vocês viram nos filmes do Senhor dos Anéis como apenas a aparição daquele Balrog fez todos fugirem sem nem questionar, sem nem olhar pra trás, né? Desesperados e consumidos pelo mais puro medo. Tipo, apareceu, corre, não tem muito o que fazer. Então, desde os pequenos hobbits até um dos grandes magos Istharis se tremeram de medo e começaram a correr, desesperados, fugir. Mas e se eu te dissesse que, mano, aquele Balrog não conseguiria nem mesmo arranhar o Gothmog? Sim, aquele Balrog que deu um mega trabalho pro Gandalf, que literalmente chegou a matar o Gandalf, né? Cara, não faria nada com o Gothmog. O Gothmog era conhecido por literalmente comandar legiões de Balrogs. Então, mano, só imagina o quão poderoso
esse cara era, né? Saindo então dos Balrogs, bora lá falar então sobre os dragões, mais especificamente sobre a maior obra-prima de Morgoth. Existiram muitos dragões na Terra-média, como o primeiro de todos, o chamado Glaurung, ou até mesmo aquele que eu imagino que seja o mais conhecido de todos hoje em dia, pelo menos, né? O mais famoso, graças aos filmes do universo do Peter Jackson, o Smaug, o grande rei sobre a montanha, o rei usurpador de Erebor, né? Esses dois, já por conta própria, já eram verdadeiras calamidades vivas, né? Vocês viram o que o Smaug fez com Erebor, é bem absurdo um dragão, ainda mais um dragão voador. Mas, mano, apenas um dragão tem a honra de ocupar o título de dragão mais poderoso de todos. Aquele nomeado como a maior obra-prima já feita por Melkor, Ancalagon, o Negro. Esse dragão era uma criatura que, apenas pelo seu tamanho, já seria capaz de aniquilar reinos ou cidades inteiras, de tão devastador que o Ancalagon era. Ele era colossal, mas tipo, realmente colossal. Se o Smaug era rei de Erebor, o Ancalagon era do tamanho de Erebor. Além do seu tamanho, que por si só já seria capaz de colocar ele nessa posição, né, como eu já mencionei, como o dragão mais forte, ele também tinha todos os poderes dos dragões do final da Guerra do Melkor, né, os grandes dragões voadores de Melkor. Ou seja, ele conseguia voar, o que é um negócio bem absurdo por causa do tamanho dele. Ele possuía a capacidade de cuspir fogo, e não é qualquer fogo não, tá? Não é tipo um foguinho de incêndio. Pra vocês terem noção, o fogo do pequenino Smaug já seria poderoso bastante para destruir um anel de Sauron. Então, meus amigos, apenas imaginem, visualizem o quão absurdo seria o poder destrutivo do dragão mais poderoso de toda a história. O dragão mais poderoso já feito por Melkor, né? Eu não acho nem um pouquinho de exagero falar que ele conseguiria destruir uma cidade inteira em segundos com seu bafo de fogo. Ele reduziria, por exemplo, Minas Morgul ou Minas Tirith a cinzas em um estalar de dedos. É muito ridículo de pensar nesse nível de poder em Senhor dos Anéis. A gente já falou de dragões e já falamos dos Balrogs. Então bora lá então falar dos seres que, em tese, deveriam estar aqui do lado oposto desses seres, né? Desses caras. Seres que deveriam combater diretamente a influência das sombras e da escuridão na Terra-média, mas que no final, infelizmente, acabaram falhando em sua missão, ou porque desistiram por medo, ou por simples incompetência, ou até porque sucumbiram para as trevas mesmo. Os Istharis, ou os chamados Magos. Dentro da ordem dos Istharis, ou dos Magos, existiam 5, e entre esses 5 existia um líder principal, o chamado Mago Branco. Esse cargo foi ocupado por 2 seres diferentes em épocas distintas da Terceira Era. O primeiro foi Saruman, o homem que vocês conhecem muito bem pelos filmes, né? Eu diria que, principalmente na época dos filmes, o Saruman era como se fosse um segundo vilão principal, né? Ele é como se fosse o subchefe da campanha, digamos assim. O Saruman foi o mago traidor da causa dos Istharis que sucumbiu ao poder da escuridão e se alinhou ao Sauron. Originalmente, Saruman, assim como os outros Istharis e o Sauron, era um dos Maiar, seres divinos responsáveis por auxiliar os verdadeiros deuses, os grandes deuses de Senhor dos Anéis, os chamados Valar. O nome original do mago Saruman, quando ele era um Maiar, era Kenya Kurumo, e ele era um dos Maiar do Valar da Forja, o chamado Auli. Inclusive, um fato curioso e talvez meio interessante, que talvez nem seja coincidência, ou talvez seja, é o fato que não só o Saruman era um Maiar do Auli, o Sauron em si também era um Maiar do Auli, o que faz com que os 2 grandes maiores vilões da Terceira Era da Terra-média sejam Maiars de Auli. O Auli não tá cuidando muito bem, então, né, dos Maiar. O Saruman veio pra Terra-média na primeira vinda dos Istharis, junto com os Magos Azuis, e foi nomeado então como líder da Ordem dos Magos naquela época. O Saruman acabou sendo o que menos teve o seu poder rebaixado quando veio para a Terra-média, porque, para quem não sabe, os Istharis são milhões e milhões de vezes rebaixados em questão de poder da sua forma original. Então, como ele se tornou o Mago Branco e o líder, ele acabou sendo o mais poderoso entre todos os 5. Mas algo que eu preciso citar aqui também é que durante os acontecimentos da Guerra Final contra o Sauron, durante a Terceira Era, o Gandalf acabou também se tornando o Mago Branco. Porque, como o Saruman sucumbiu às trevas, o próprio Ilúvatar, que é literalmente o Deus Supremo do Senhor dos Anéis, ele pegou o Gandalf e o promoveu para o cargo de Mago Branco, porque era preciso um substituto para a função do Saruman. Então, a posição de mais forte entre os magos fica entre esses 2 aqui.
Eu considero Saruman como o mais forte originalmente, e Gandalf, graças à ajuda divina que ele recebeu, superou ele depois, né? Mas fica na escolha de vocês, quem vocês acham que é mais poderoso, naturalmente pelo menos. Bora falar agora das aberrações feitas pelo Melkor, mas que principalmente serviram a Sauron durante a Terceira e Segunda Era, né? Os elfos corrompidos e completamente nojentos e asquerosos, que ficaram conhecidos como orcs. Para facilitar muito a minha vida, pelo menos um pouco, eu decidi separar os orcs dos uruks. Sendo assim, entre os orcs normais, não modificados, digamos assim, eu imagino que o Bolg seja uma ótima escolha para essa posição, pelo menos para ser considerado como um dos mais poderosos orcs de todos os tempos. Não o Bolg dos filmes, obviamente, não aquele Bolg que é um orc número 37 aleatório, sim o escrito pelo mestre Tolkien, né? Nos filmes, como eu disse, o Bolg meio que se tornou um orc aleatório número 37 que simplesmente morreu de forma bizarra pro Legolas. Mas nos livros, ele que foi responsável por matar Thorin Escudo de Carvalho, para vocês terem uma noção do quão importante o Bolg foi, pelo menos considerando que ele é um orc, né? E sim, ele matou o Thorin numa luta direta, o que é um feito muito louco, porque o Thorin era forte, hein? O Bolg era descrito como um dos maiores orcs normais de todos os tempos. Inclusive, tem algumas pessoas, pelo que eu andei estudando, que até consideram que ele era mais forte que alguns uruks, o que é um feito bem louco para um orc. Tipo, mano, um uruk é uma diferença absurda de um orc normal. E bem, aproveitando, bora partir pros Uruk-hai então, né? Bem, esses carinhas não brilham tanto, e cara, sendo sincero, aparecem muito pouco para ter reais competidores aqui. Então, por uma questão de falta de feitos viáveis, que eu conheço pelo menos, eu vou colocar aqui o Lurtz, aquele primeiro Uruk, aquele primeiro clássico Uruk que enfrentou o Boromir e até mesmo o matou usando um arco nos filmes do Senhor dos Anéis, lá na Sociedade do Anel. O Lurtz era forte e resistente o bastante para lutar por um tempo considerável, inclusive, dando trabalho pro Aragorn. Cara, isso é um bagulho muito absurdo, eu não consigo nem explicar pra vocês o quão absurdo é um Uruk conseguir enfrentar o Aragorn por tanto tempo, assim. Mano, lutar pau a pau contra o Rei de Gondor não é pra qualquer um, principalmente da Terceira Era. Eu deixo o Lurtz aqui como o mais forte Uruk, principalmente por causa disso, né? Mas lembrem que ele não existe dentro do canon do mestre Tolkien, né? Ele foi feito pelo Peter Jackson. Mas, como eu expliquei, por falta de efeitos melhores, eu vou botar o Lurtz aqui, porque convenhamos, enfrentar o Aragorn é um feito bem bruto. Vamos agora para os Senhores das Cavernas e Montanhas, a minha raça favorita do mundo do Tolkien, apesar de não ter os meus personagens favoritos, mas é a minha raça favorita, os Anões. E para representar essa raça incrível, incrivelmente épica inclusive, do mundo do Tolkien, nós temos Durin, o Imortal, ou Durin the Deathless, para quem preferiu o título original. O mais famoso e emblemático anão de toda a história do universo de Senhor dos Anéis. O Durin foi o primeiro anão de todos os tempos, e também o primeiro rei da sua raça, obviamente. Os contos de Durin inspiraram a maior parte da cultura dos anões em geral. Tipo, chega a ser absurdo, chega a ser quase impossível de medir o quanto o Durin influenciou os anões na cultura. E chega a um ponto que eu garanto que você aí que tá vendo esse vídeo, alguma vez na sua vida já ouviu a música de Durin, a chamada The Song of Durin, né? The world was young, the mountains green, no stain yet on the moon was seen. No words were laid on stream or stone when Durin woke and walked alone. He named the nameless hills and dells. Além de tudo que eu falei, Durin também se tornou uma figura muito lendária dentro da cultura dos anões, da história dos anões, por causa de uma história dos anões. Os anões diziam que ele era imortal e a cada mínima geração que se passava, ele renasceria para guiar o seu povo, o que fez ele ser conhecido como Durin Imortal. Apesar que isso, para muitos, inclusive para mim, era apenas uma falácia dos anões, afinal não é verdade, não parece ser verdade pelo menos, isso é um feito bem absurdo. Tipo, o cara foi tão impactante, mas tão absurdo, poderoso e fenomenal para os anões, que os anões simplesmente fizeram ele ser imortal, tipo, acreditaram fielmente que ele era a mesma pessoa para sempre, para vocês verem quão importante e poderoso ele foi para os anões, né? E por isso eu vou deixar o Durin aqui como o anão mais poderoso. Indo agora para as pessoas até mesmo menores que os Senhores Anões, temos os Hobbits.
E, ironicamente, o Hobbit que eu escolhi para ser o mais poderoso, ser homenageado aqui nesse vídeo, é maior que a grande maioria dos anões. Ele é um dos ancestrais de Bilbo e Frodo e talvez o maior Hobbit em estatura que já tivemos registro. Afinal, ele era grande o bastante até mesmo para montar em um cavalo. Eu sei, não parece grande coisa, mas a maioria dos Hobbits não tem tamanho bastante para montar um verdadeiro cavalo. Eles precisam usar um pônei. Isso aparece nos filmes, inclusive, acho que vocês devem saber, inclusive. O seu nome era Bandobras Tuk, ou também conhecido como Bull Roar Tuk. Ele foi o grande herói de uma das poucas batalhas da história que os hobbits participaram. E ele virou esse herói tão bruto assim porque ele foi o responsável durante a Batalha das Colinas Verdes de matar, armado com uma clava de madeira, o rei dos goblins que atacou os hobbits, Golfingus. As ações dele foram tão heróicas que dizem até que esculpiram uma estátua em madeira desse momento, do momento em que ele matou o Golfingus, arrebentando a cabeça do Rei Goblin com a sua clava de madeira. O que nos filmes, inclusive, foi mencionado pelo Gandalf, ele acaba dizendo isso. E o Gandalf, inclusive, diz nos filmes que foi a inspiração para a criação do jogo de golfe, o que faz muito sentido, afinal, o tio do Bilbo, ele usou uma clava de madeira para matar alguém que chamava Golfingus. Partiu agora para as raças que realmente foram difícil de escolher quem deveria estar aqui no vídeo. Bora começar então falando dos gananciosos, versáteis homens, ou humanos. Para ser o mais forte deles, eu pensei em vários, como Helm, pelos seus feitos de força assustadores, assustaram tantos inimigos de Helm que eles literalmente pensavam e diziam que o Helm podia se transformar em um troll de gelo durante as lutas. Cara, isso é um feito bem grande, né? Tipo, o cara era tão forte que a galera achava que ele era um troll na luta. Anfarazon, por ter sido responsável por capturar e prender o próprio Sauron durante o final da Segunda Era. E por último, o que eu fiquei mais pensando foi Húrin, o homem que sozinho, após a morte de seu irmão e seus homens, lutou sozinho e matou mais de 70 trolls. É um humano. Um humano matou 70 trolls. Ele lutou sozinho e sozinho fez batalhões de orcs fugirem de medo. E até mesmo apenas perdeu quando Gothmog, o mais forte dos Balrogs, o imobilizou. Mas ele apenas conseguiu isso pois o seu corpo já estava literalmente soterrado pelos números milenares de vítimas que ele fez naquele dia. O Húrin é um cara muito bravo e, mano, foi por muito pouco que eu não deixei ele aqui no vídeo. Mas por fim, eu acabei escolhendo o filho de Húrin, o Túrin Turambar, o homem que empunhou uma das espadas mais incríveis, na verdade uma das armas mais poderosas de toda a história do Senhor dos Anéis. Assim como seu pai, Húrin, o Túrin Turambar, era um verdadeiro monstro em batalha. Talvez tão grande ou um pouquinho menos, mas uma coisa que mudava muito do Húrin pro Túrin é que frequentemente ele participava de algumas batalhas apenas pelo seu amor por lutar mesmo. Ele era quase um Saiyajin, digamos assim, sabe? Mas o que realmente fez eu colocar o Túrin na frente até mesmo do seu pai, já que o seu pai tinha uns feitos tão incríveis quanto o seu eu acabei de falar, foi o feito do Túrin, que, mano, para um humano é ridículo, porque mesmo perante Glaurung, o pai de todos os dragões e um dos dragões mais poderosos que já existiu, e possivelmente o dragão não voador mais poderoso que já existiu de todos, mesmo perante essa calamidade viva, essa criatura que com tipo um golpe conseguiria matar qualquer homem, uma criatura blindada capaz de resistir a ataques de exército sem nem se ferir, o Túrin não temeu e com as próprias mãos e a sua espada finalizou essa fera, com a sua coragem, tendo até mesmo impressionado o próprio dragão, sido elogiada pelo dragão que disse: "Pelo menos tu és valente". Então, por esses feitos que, na moral, eu não consigo explicar pra vocês o quão absurdo é um humano sozinho matar um dragão, um X1 com a espada, eu vou ter que deixar o Túrin Turambar aqui como o mais poderoso humano de todos os tempos, porque, cara, um humano matou um dragão de Senhor dos Anéis. Isso é um feito absurdo. Para finalizar, partiu para a raça mais complexa e refinada do universo de Tolkien. Talvez a raça com os maiores feitos épicos em batalha, principalmente durante a Primeira Era da Terra-média, né? Os Elfos. Os Elfos tiveram por sua história centenas e centenas e centenas de guerreiros lendários que, mano... Os Elfos são difíceis mesmo. Os Elfos são muito difíceis de escolher quem seria o mais poderoso de todos. Ecthelion, por exemplo, o elfo que foi responsável por combater sozinho e derrotar Gothmog, o maior general de Morgoth e o mais poderoso de todos os Balrogs. Como eu disse a vocês anteriormente, né? Fëanor,
maior artífice da história dos elfos. O homem que, com seu poder e sua inteligência e capacidades lendárias, criou os lendários Palantir, artefatos dignos da ambição dos próprios magos e até mesmo de Sauron. Mas o mais incrível, o mais impressionante que Fëanor já fez foi o fato que ele criou a Silmarillion. Para os fãs de Senhor dos Anéis entendem o quão ridículo isso é, né? É um bagulho absurdo de difícil. Mas mesmo com esses lendários guerreiros dignos de serem lembrados para sempre, eu acabei no final decidindo que apenas um poderia ocupar a posição de o maior elfo de todos os tempos, o mais poderoso elfo da história. E esse é Fingolfin, o único ser não divino que ousou desafiar o próprio Morgoth, o próprio Senhor do Escuro Melkor, para um combate individual 1x1. Sim, um elfo desafiou Morgoth. Isso é... Cara, você não tem noção, né? Tipo, é um elfo desafiando um deus. E mesmo tendo perdido no duelo, ele foi capaz de deixar o Melkor manco para todo o resto da sua existência, tendo cortado fora o membro do Valar caído. Ele cortou parte do calcanhar do Melkor e pra sempre, desde aquele dia, o Melkor ficou manco. Vocês têm noção? Tipo, um elfo conseguiu ferir um deus. Esse cara é muito bruto, tipo, cara... O Melkor, assim como muitos outros que eu citei, merece um vídeo próprio. Mas simplificando muito, pra quem não conhece a fundo o Senhor dos Anéis, o Melkor era o Senhor do Escuro antes do Sauron. E digamos que, cara, o Sauron era literalmente um serviçal do Melkor. Claro que ele tinha uma das maiores patentes dentro do exército do Melkor, mas mesmo assim, o Sauron era um subordinado. Enquanto o Sauron era um simples Maiar, uma espécie de divindade menor, como eu expliquei recentemente, não é bem isso. Mas para explicar melhor ainda para vocês, digamos que... Imaginem que ele era um anjo, e Melkor, ou Morgoth, era um Valar, um deus realmente grande, e além disso, o mais poderoso entre os Valar. Então, vamos dizer assim, imaginem que se Sauron era um anjo, um simples anjo, digamos assim, Melkor, já por si próprio, era um querubim ou até mesmo um serafim, se bobear, porque o Melkor era o mais poderoso entre os Valar. Então, imaginem, cara, Fingolfin conseguiu lutar e deixar um manco, um ser desse patamar de poder, entendem? Acho que isso faz vocês entenderem o porquê dele ficar aqui em primeiro lugar, né? Eu literalmente não consigo imaginar outro mortal com um feito mais poderoso do que isso na história. Imaginem, cara, um mortal ferindo um serafim. Vocês conseguem imaginar isso? E vocês concordam com a minha opinião? Vocês são fãs de Senhor dos Anéis, pelo menos, dos filmes? Se sim, me diz aí nos comentários a sua lista, eu vou amar saber a sua opinião. Me diz também a sua raça favorita dos Senhor dos Anéis, a minha são os anões, como eu disse antes. E cara, fique sabendo que eu posso falar sobre literalmente qualquer tema geek que você imaginar. Se você checar a lista de playlists aqui do canal, você vai ter uma pequena base da quantidade de coisas e assuntos diferentes que eu cito aqui no canal. Então, espero que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.